Apoio Célula Mater, Laboratório de Análises Clínicas. Clínica Multimagem. Doutora Rose Marques. O Instituto Pedro Filete de Bem-Estar Animal vem com um novo conceito de saúde e bem-estar para nossos pacientes, que possui a mais completa assistência médica veterinária, tecnologia de ponta em exames e tratamento, atendimento domiciliar 24 horas. É isso mesmo, assistência médica para seu amigão 24 horas. Para animais domésticos ou silvestres, você pode contar com a nossa equipe, que tem paixão em exercer a medicina. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela, ou ligue mesmo e solicite o atendimento 24 horas no conforto de sua casa. É melhor ligar para o Dr. Filete. Começou mais um programa Pedro Filete pela Santa Cecília TV. Obrigado pela sua audiência. Sempre uma grande responsabilidade e uma alegria estar aí na sua casa. Obrigado mesmo por você estar acompanhando o programa. Hoje eu estou aqui com o Dr. Alessandro, médico urologista, um cara sensacional, gente finíssima, ótimo profissional, um cara que venceu pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação. Se conhecemos na minha faculdade de medicina veterinária, né? No segundo ou no terceiro ano, se eu não me engano, acho que foi 2017, né, doutor? Isso. Por aí. Ele deu uma palestra lá de doenças renais, enfim, insuficiência renal, foi muito legal, o pessoal gostou muito. E a partir desse momento a gente começou nosso contato, ele foi na inauguração do programa, quando a gente fez no Zamatete, né, com a sua esposa, a Mara, que também era minha colega de classe. E como é um cara muito inteligente, um cara que sabe muito do que fala, entende bastante, né, ama a sua profissão, a gente sempre gosta de trazer ele aqui no programa para ele falar, tirar dúvidas do pessoal de casa. E eu sei que sempre surgem muitas perguntas, né? Muitas perguntas, dúvidas, até por ser essa área médica abrange muita coisa, né? E você que está assistindo, se tiver alguma dúvida tal, a gente vai colocar no final do programa, no rodapé, tá? O local onde você pode falar com ele, né? Ligar lá, marcar alguma coisa, enfim. De certa forma, entrar em contato de mais fácil, né? Que às vezes nos últimos programas a gente não deixou nada, doutor. A pessoa perguntou várias coisas, eu falei, nossa senhora, não tem nem como eu mandar isso pra ele, né? Tem que ser realmente um jeito um pouco mais organizado, tá bom? Então no final do programa vai estar essas informações. Vamos começar assim, né? Desde o começo, né? Vamos voltar desde o começo, a gente vai entrar um pouco dentro das doenças e tal. Mas vamos falar desde o começo, né? Onde veio essa vontade de fazer medicina e por que urologista, né? Por que você a urologia? Por que você foi por esse lado, por esse caminho? Sim. Então, a questão da urologia, sobretudo, é assim, eu gostava de cirurgia, mas não exatamente de cirurgia do aparelho digestivo. E aí, na faculdade, eu acabei realmente descobrindo o Dr. Manuel Ramos, que é meu professor, que foi que, vamos dizer assim, que me abriu as portas, ele me convidou para ver cirurgia, eu gostei, e aí eu fiquei acompanhando ele por muitos anos, trabalho com ele até hoje, e me apaixonei pela urologia, né? Fui conhecendo cada vez mais a urologia, cada vez mais que eu conheci. Ele que deu esse incentivo, te colocou mais perto, sim, né? Sim. Eu acho que na faculdade é isso. Eu também trabalho em faculdade. E dá aula, né? Eu dou aula na Unimes, exatamente. A questão é essa. Muitas vezes os alunos vão motivados por um professor que abre o caminho, que faz eles verem. Encanta por aquilo, né? Encanta te faz por encantar aquilo, por aquele assunto. Porque nesse momento o aluno está na fase de descoberta do Claro. que pode ser interessante, do que pode encaixar para ele. E muitas né? vezes a gente entra com uma ideia e sai com outra, concorda? Na maioria das vezes, na maioria das vezes. É porque assim a pessoa não tem essa ideia do que é. À medida que ela vai se deparando com a especialidade, com a clínica que gosta, vai conhecendo, vai né? conhecendo, né? Existe essa oportunidade na faculdade. E também há também muito essa questão da você se empatizar com o professor, claro. né? E sentir o trabalho do indivíduo. Então, assim, claro que numa determinada especialidade de uma faculdade tem um professor que tem um bom trabalho, ele vai acabar puxando mais gente, mas involuntariamente, ou seja, não é que ele vai colocar, mas essas pessoas vão acabar gostando, vão acabar se atraindo pelaquela especialidade. E foi mais ou menos isso. Foi onde eu tive uma grande oportunidade, tive outras, tive Sim. contato com outras tantas coisas, outras pessoas também me deram muita oportunidade, mas na urologia foi que eu me identifiquei, então passei durante a faculdade a frequentar, aprender bastante coisa, sair com uma boa formação de urologia, mas obviamente depois fui fazer a especialização da maneira como é previsto, a residência médica, tudo que tem que ser feito, e tô aí e realmente faria de novo urologia, se fosse para escolher. Quem gosta, gosta, né? Não é verdade? E assim, né? A gente pensa que os pacientes são só homens. E não, né? Também mulheres podem passar por urologista, não é verdade? Sim, a urologia é uma especialidade que cuida do aparelho urinário masculino e feminino. Sim. A gente atende normalmente. O aparelho genital, sim, cabe ao ginecologista feminino, e o aparelho genital masculino, e esse sim cabe também ao urologista. Sim.
Queria perguntar o seguinte, né? Além da faculdade, né? Aí você formou, né? Aí foi pro mercado de trabalho, aí você viu que realmente tinha acertado na sua escolha. Gostava pra caramba do que fazia e tal. E aí começou as atualizações, né? São muitas atualizações, eu sei que você gosta de ir pra congresso e tal, né? Sim. Vamos falar um pouquinho de gestão de tempo, eu sei que muitos jovens nos assistem, né? Na faculdade, você procurava focar na urologia, abrangia tudo. O que você, nessa faculdade, assim, você focava mais no quê, né? A gente tem que focar mais em alguma coisa, a gente sempre sabe. Na faculdade eu acho que você também tem que tirar sua formação básica. Sim. Mas assim, é claro que quando você gosta de uma coisa, você vai atrás dessa coisa, né? Mas assim, eu comecei a gostar da urologia, a conhecer a urologia, para dizer bem a verdade, no 4º ano. E apesar de, obviamente, como te falei, eu ir atrás, eu procurei também fazer uma formação geral. Sim. Que antes de você ser urologista, você tem que ser médico. Então assim, com certeza. Os sistemas não estão desconectados. Sim. Né? Então, mas eu gostava bastante dessa parte de anatomia, de urologia, de cirurgia, então eu sempre me dediquei Puxou bastante mais para esse lado. Puxei mais para esse lado, mas não esquecendo o essencial. Claro, né? Tem que saber, né? Que nem você falou, médico antes de ser urologista, Exatamente. né? Isso é muito importante. Assim, quais são os principais problemas que fazem o homem procurar, né? A gente sabe que antigamente o homem se cuidava menos ainda, né? Hoje em dia se cuida um pouco mais. Não tanto como gostaríamos, né? Mas se cuida um pouco mais, né? Até por isso o homem morre mais cedo, né? A gente deixa um pouco a saúde meio de lado, né? Trabalha muito estresse, hoje em dia a vida é corrida e tal. Mas o que leva o seu paciente a te procurar, né? Geralmente, né? O que acontece para ele chegar até você? Então, o que acontece é assim, as principais causas que levam o homem ao urologista dependem da faixa etária, né? Nos mais jovens, geralmente são os cálculos, são as pedras no aparelho urinário. Ou DSTs, que infelizmente tem aumentado bastante. Sim. E no paciente mais velho, a questão dos problemas prostáticos. Sim. Muitos desses pacientes hoje têm procurado, a procura tem aumentado, voluntária, mas tem uns casos também que não nos procuram, são levados pela parceira, né? Ou seja, ela que leva para cuidar, ela que faz ele ir. Isso a parceira puxa pelo braço. Isso ainda é uma cena relativamente frequente. Que ela que marca, ela que leva, ela que arrasta. Sim. Mas eu vejo já hoje homens já mais, assim, independentes. Muitas campanhas também, eu acho que mudou muito também, né, doutor? Que simplesmente marcam a consulta e vão e são atendidos para avaliação, para check-up. Na época adequada. Uma vez por ano, você não tem nenhum problema. Uma vez por ano e tá de bom tamanho ou tem que se procurar mais? Depois dos 45, 50 anos, uma vez por ano tá excelente. Antes, só se houver algum problema específico. Tá, aí procura, né, claro. Mas assim, depois dos 40, uma vez por ano, de bom tamanho. 40, 45, por aí, 40, nem tanto, né? Que tem o temido exame que os homens têm medo. Exatamente. Uma bobagem, né? Exatamente. Ó, eu tô falando, quando eu tiver a idade certa, eu vou fazer tudo certinho. O que tiver que fazer, não tem problema nenhum, na verdade. Ninguém é menos homem porque faz um exame, porque não faz. Isso é uma besteira, né? Tem muita brincadeira, né? A gente dá risada com isso, porque é bobagem, mas é engraçado como é tão bobo que chega a ser engraçado, né, doutor? Sim, mas é importante ressaltar a importância desse exame. E muita gente vai com muito medo e não Coisa existe simples, não né? é coisa tão complexa. Sim. Mas aumentou, sim, o número de pessoas que já entende, que aceita mais. Hoje é mais fácil. Acho que é um trabalho longo que tem sido feito aí e que tem surtido algum resultado. Conscientização, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E quebra de paradigmas, de mitos, né? Que tinham, né? Isso é cada vez mais importante, ainda mais nos dias de hoje, né? A gente tem acesso a tanta informação e ao mesmo tempo tanto fake news, né? Tanta mentira, tanta preconceito com algumas coisas. Eu acho que isso tudo é besteira, né? E assim, a gente fala muito que no calor, né? No verão, os cálculos, né? Eles aparecem muito, né? Sim. No inverno, você falou que torção de testículo é o que mais aparece. Tem bastante. No verão, né? Como a gente está em verão, né? Aparece muito cálculo, né? E o cálculo, o que a gente pode fazer para evitar o cálculo? Explica pro pessoal de casa, que eu tenho medo danado, mas toma Coca-Cola o dia todo, então eu tô achando que eu vou ter que te procurar mais pra frente, viu? A desidratação é uma causa, por isso que aumenta no verão. Né? Apesar de você tomar muito mais água, muito mais líquido, você desidrata consideravelmente no verão. Sim. Então a gente sabe que isso aumenta a ocorrência de litíase, de cálculo. Agora, realmente é o que você falou, né? Os produtos com muito sódio que a gente encontra hoje na dieta riquíssima em sódio, entre eles os refrigerantes, como você mesmo comentou, sim. Embora tenha diminuído progressivamente a quantidade de sódio, que são um problema, eles aumentam bastante a formação de cálculo. Então, assim, é uma associação de fatores. Desidratação, ou seja, pouca injeção de líquido,
mais um excesso de sódio. Esse é a base primordial da formação do cálculo. Por isso que não é tão simples. Às vezes o paciente quer uma solução mágica. Sim. Há um remédio, uma comida que ele evita e que acaba com tudo. Não tem isso. Isso é uma receita geral. Agora, pode-se, em casos em que o paciente tenha cálculo, pesquisar qual que é a causa. Existem vários subtipos de cálculo. Embora a maioria seja de oxalato de cálcio, existem subtipos. Esses subtipos, alguns deles a gente consegue fazer algum tipo de trabalho. Nem sempre você consegue fazer uma coisa tão mágica para que o paciente não tenha cálculo. Mas a receita básica é isso. É você hidratar bastante e evitar excesso de sódio. Aumenta a ingestão de água, diminui de sódio. Exatamente. Você evitando o excesso de sódio, você já está comendo a mais. Porque hoje a comida é muito rica em sódio. Sim. Que é o que saboriza quase tudo. Você tentando evitar, você vai estar comendo a mais, né, Marcelo? Saiba que você vai estar sempre errado, vamos Sim, dizer assim. é praticamente isso, né? E assim, o paciente chega com muita dor, né? Falam que assim, cálculo dói muito, né? O paciente chega com muita dor, muito desconforto, né? Qual que são as primeiras medidas a ser tomada? E geralmente sempre cirurgia, às vezes evita a cirurgia, como é que você tenta proceder na maioria dos casos, como funciona tudo isso? Esses pacientes, eles buscam o consultório, mas mais frequentemente o pronto-socorro. Existem algumas medidas que pode fazer para eliminar cálculos não tão grandes, Tá. Mas quando o paciente tem muita dor e essas medidas não são tão eficazes, né? Lógico, você vai fazer analgesia no pronto-socorro, mas assim, solução do problema. A solução do problema, na maioria das vezes, passa por tratamento cirúrgico. Ou seja, você entrar e tirar o cálculo. Dá um analgésico e depois faz a cirurgia. Sim, geralmente interna, no dia seguinte você pode ir lá retirar o cálculo, isso resolve o problema. Tá. Como eu te falei, para cálculos pequenos, tem pacientes que toleram dor, que você consegue usar já na saída, né? Sim. Medicações para dilatar o ureter e o cálculo sai espontaneamente. Uhum. Isso também tem que ser muito bem acompanhado para o cálculo não ficar e não prejudicar a função renal. Sim. Mas o rim tem uma tolerância bastante grande à obstrução, mais ou menos 6 semanas, e aí a hora de resolver, no máximo é a hora de resolver. Sim. O paciente tem que estar sem o cálculo. Então também não é uma coisa que você precisa fazer de um dia para o outro. Geralmente você com analgesia mais endovenosa, mais na veia, tá lá, você consegue resolver. A dor de cálculo ela é em crises, né? Então geralmente a gente faz isso. Essa semana mesmo, como tá muito calor, fiz um monte de casos. Tem caso para fazer amanhã. Tá com muito trabalho aí. Já fiz um hoje e assim vai. Caramba. Você falou que você tem uma cirurgia daqui a pouco? Tenho, sim. É cirurgia do quê? Não, é uma cirurgia de tumor renal. Vamos para um breve comercial. Gente, a gente já volta, tá? É rapidinho. Espera aí, a gente já tá voltando. Segundo bloco tem muitas coisas interessantes que a gente vai falar. Vamos falar desse torção de testículo que você falou, que é bem interessante também, que dá mais no inverno, mas a gente vai comentar também. Espera aí. Voltamos, segundo bloco do programa Pedro Filete. Obrigado pela sua audiência. Estamos aqui com o Dr. Alessandro, urologista, médico urologista, gente finíssima. Você que está chegando agora, ele tirou várias dúvidas aí, falou sobre cálculo, falou um pouco do início da faculdade dele. Você assiste no YouTube, que vai estar no YouTube também. Você que está chegando agora, vamos falar sobre outros assuntos, né? A gente falou que no verão dá bastante cálculo, geralmente, né? Mas tem um índice de prevalência maior. No inverno, mais torção de testículo, né? Sim, é uma coisa que acontece mais porque fica mais retraído. E você já disse isso em outros programas, que tem que ser resolvido rápido isso, sim. Né? Essa sim é uma urgência
uma coisa que você tem horas para resolver, Sim. mais ou menos 6 horas é o Sim. máximo. É uma doença que acontece em adultos jovens, adolescentes e adultos jovens, ou seja, não é uma coisa de paciente idoso. Sim. E se você não fizer a tempo, você perde o testículo. Então é assim, aí sim uma doença que você tem tempo para resolver, Sim. curto. O paciente só chega com dor. Ele fala, tô com dor, e só isso. Dor intensa, né? Dor intensa, Dor sim. intensa testicular. E aí é questão de fazer o diagnóstico. Você fez o diagnóstico, o tratamento não é extremamente complexo. É cirúrgico, mas não é complexo. Sim. E aí é fazer o tratamento. O negócio é o tempo, né, doutor? É o tempo, é. de você A conseguir, limitação é Sim. o tempo. Se você acertou rápido e resolveu rápido, fica tudo bem. Sem Senão problemas. você perde, Sim, infelizmente. é mais ou menos por aí, né? É mais ou menos por aí. Bom, geralmente mulher, assim, procura urologista por qual motivo? Os principais motivos que levam a mulher a procurar É urologista... bem menos, a gente sabe que é bem menos. Nem tanto, viu? Até que tem um índice bom. Em porcentagem, vamos dizer assim, quando você acha que Mas quanto de... não é 60 de homem e 40 de mulher. Ah, então tem bastante até. É bem alto. Caramba. Tanto são os principais motivos: infecção urinária, por cálculos, Uhum. né? E depois incontinência urinária, uma coisa que o urologista também trata. Sim. E os tumores também acontecem. Os tumores Sim. acontecem no homem e na mulher. Sim, Tumor de bexiga, de rim, também é outro motivo que leva as mulheres ao urologista. Sim. Não é uma coisa rara a mulher no urologista. Muitas vezes tem pacientes que ficam até impressionados, vão no consultório, você atende mulher também? Atendo. E às vezes eu tenho uma sala de espera com meio a meio. caramba. Que coisa, né? A gente tem a impressão... Eu nem sabia, né? Quando a gente se conheceu, eu achava que só atendia pacientes homens. Eu não tinha essa noção que também, né? Mas é uma coisa que a gente não pensa mesmo, né? A gente pensa, urologista é pra homem, ginecologista é pra mulher, mas é um mito, assim, né? A gente tem muito... A gente trabalha também, como eu te falei, dentro do limite, dentro de uma certa situação, e existe uma divisão de trabalho aí com o ginecologista, e às vezes até casos existem que às vezes a gente entra junto com o ginecologista, alguma coisa que é combinada, né, assim, que se faz as duas especialidades. Existe alguma sequela, alguma coisa assim, em relação ao Covid, alguma coisa, ou não, nada a ver? O Covid é uma coisa que tudo é novo, né? Aham. Mas existe algumas descrições de pacientes com ardência para urinar que ficam por muito tempo pós-Covid. Tá. Eles acham que possa ser uma contaminação do Covid da urina, mas assim, é muito vago Tá muito ainda. aberto ainda. O que existe mesmo, que foi descrito na Europa, naquela fase bem inicial, isso está em aberto. Sim. Eu já vi alguns casos que eu suspeitei que fosse, mas raros. Não é para qualquer caso, é para um caso de um Covid muito grave, é o que se sabe. Sim. Mas é bem por aí, até aí, não se sabe mais que isso. Essa cirurgia, a gente tá falando do testículo, né? De torção de testículo, né? É uma cirurgia simples, como você falou, não é tão difícil. O importante mais é o tempo, né? Às vezes precisa dar ponto, prender com ponto. Sim. Sempre precisa prender ou não? A gente distorce e fixa tanto o que torceu quanto o que não torceu ainda. Tá. Porque a tendência é torcer. O outro vai o ter a tendência de contralateral. torcer. Aí a gente já no mesmo ato fixa os dois. Aham. Você já fez a cirurgia, já anestesiou. Já aproveita, já faz... Já se faz de uma vez só. E o pós, como é? O pós é bastante tranquilo, bastante tranquilo. Geralmente você faz um dia, consegue dar alta no outro e tem um pouco de inchaço, mas assim, nada que seja muito complicado. Fica uma semana sem jogar futebol, tá tudo bem. Futebol mais ou menos. futebol um pouquinho mais, né? É mais ou menos Caso por aí. tenha um acidente, vai ser difícil, né? Você dá aula na faculdade, né? Pode até falar, na Unimes, a gente aqui no Santa, a gente é aberto pra falar, né? De tudo, isso que é muito legal. Você dá aula do que lá? Eu dou aula de urologia lá pro 3º ano. Sim, aí você foca mais, assim, fala todas as doenças e tal. O pessoal tem muita dificuldade lá, como é que tá os alunos? Eles são dedicados, mais ou menos? Conta um pouquinho desses jovens hoje em dia. Fala a verdade. Eu acho que você tem que, cada vez mais é difícil você tem que se habilitar e inspirar um indivíduo, né? Sim. Quando ele vê que você tem uma contrapartida, eu acho que vai. Aluno em uma classe, você tem bons alunos e maus alunos, isso daí não tem Normal. em qualquer lugar, isso não tem como. Mas acho que eu consigo me esforçar para tentar despertar interesse, pelo menos da grande maioria. Muitos vêm, às vezes, com baixa inspiração na urologia, mas saem mais inspirados. Sim. E também uma questão que vem surgindo, antigamente, nós temos ainda poucas mulheres na urologia, pouquíssimas. É mesmo? O Brasil tem mais ou menos 5, 6 mil urologistas, e até, isso aqui é um pouco desatualizado, mais ou menos umas 100 e pouquinhas mulheres só. Muito pouco, né? Mas hoje nós temos um índice alto de procura já, então muitas mulheres gostariam de fazer, mas acabam não fazendo porque se sentem... Justamente assim, é uma coisa muito masculina, vai haver rejeição. Ainda a sociedade entende mais ou menos de maneira estranha
uma mulher urologista. Não é uma coisa... Uma besteira, né? Porque não tem ginecologista. Não, é besteira, mas homem, assim, né? ainda o pessoal olha meio assim, né? Você que vai ao urologista, você espera o urologista, nunca a urologista que vai chegar. Mas existem sim e nada de diferente. Claro. As que eu conheço são tão competentes quanto os homens. Então, é mais o tabu, né, doutor? É mais o tabu. para elas, em tratamento, não muda nada. Sim. O que muda é o paciente que fica um pouco assustado com uma figura que na cabeça dele não era para estar ali, né? Mas assim, isso foi assim com toda a medicina. A mulher não era médica. Sim. Né? E não existia médica mulher, isso era uma coisa absurda Sim. no passado. E hoje existe, com naturalidade. E às vezes eu fico pensando, é uma coisa meio maluca, né? Mas eu fico pensando, quanta coisa que a gente está fazendo hoje, que daqui a 50, 40 anos ou até menos, vai ser uma maluquice o que a gente faz hoje, né? Porque as coisas mudam muito, né? Inclusive na faculdade, hoje tem mais alunas que alunos. Uhum. Então, vai ter mais né? médicas do que médicos. Com certeza. Então, querendo ou não, vai ser assim. Mas isso não muda nada. Hoje a procura aumentou, disparou. Na verdade, há muitos anos eu vejo que as mulheres até gostariam de fazer urologia. Algumas mulheres, elas se interessam, elas gostam, mas elas falam, poxa, acho que eu não vou me meter nessa coisa que eu vou quebrar a cabeça, vai ser difícil. Claro, tem um tabu, tem um pouco mais de dificuldade para elas vencerem. Sim. E já, né? Claro. Mas quem gosta, gosta e faz acontecer, né? É mais ou menos por aí também, né? Depois dos 40, né? Você falou procurar uma vez por ano e tal, seria legal. Mais alguma dica em geral, assim? Algum cuidado específico, alguma coisa geral, alguma recomendação, né? A gente sabe que tem muito cara que não lava direito, né? Vou falar a verdade aqui, né? Deixa o negócio lá, o pingolim, sem lavar bonito, né? E aí depois tem problema, né, com isso também. Muitas vezes o paciente não higieniza direito porque ele tem fimose, ele não consegue expor a glande, que é a cabeça do pênis. Isso é um fator de risco para câncer de pênis. Sim. Câncer de pênis não é uma doença raríssima. É uma doença que, infelizmente, tem uma certa quantidade e o Brasil não é está num ranking não muito bom, ou seja, que ele tem uma quantidade alta de câncer de pênis, né? Grande forma de prevenir o câncer de pênis é a higienização. Higienização. Isso aí, sem dúvida. Por isso que há, por exemplo, alguns que por motivos religiosos fazem a retirada do prepúcio. Então, realmente, o índice de câncer de pênis é próximo de zero. Mas assim, para chegar próximo de zero, teria que fazer na infância. Não é que todo mundo tem que retirar o prepúcio. Se manter higienizado, já está bom, okay, né? Já está ok, exatamente. E assim, é uma coisa bastante assustadora, né? E o câncer de pênis não é uma doença leve, é uma doença grave pela questão psicossocial que ela gera, porque a cirurgia muitas vezes é retirada de parte ou de total do pênis, e grave também porque mata. Não é uma doença desprezível, a que você tira e cura. Não é todo mundo, mas eu tenho pacientes curados, mas é uma doença seríssima. Sim. E que sempre ela aparece muito tarde pra gente, mas muito tarde. Por que aparece muito tarde? Quem já não higieniza, por algum motivo, já tem esse preconceito, já tem essa coisa. Mas a tendência de deixar rolar, né? Geralmente está fechado, a pessoa não vê a doença e sempre chega tarde. Um câncer de pênis... Claro, eu já fiz pacientes mais precocemente, mas a maioria das vezes chega tarde. Aí quando chega tarde, você só olha assim e fala... Não, a gente faz o que tem que ser feito. O problema é a taxa de resposta só cai, né? Claro. É uma doença séria. Todas as doenças, né? Quando a gente pega no começo, né? Na verdade, a melhor forma de alguma coisa assim é a prevenção, né? Mas assim, não tem na prevenção, né? É o tratamento primário, né? Logo no começo. Mas as pessoas esperam muito, né? E é uma prevenção bastante simples, que é a higienização. Não é uma coisa altamente complexa. Sim. E mesmo aqueles que não conseguem higienizar, que precisam fazer a cirurgia, fazem, que também não é uma cirurgia de alta complexidade. Sim. Uma cirurgia que você é feito em nível ambulatorial, ou seja, você não chega a internar nem nada. E resolve o problema. Sim. Talvez aqui, assim, São Paulo e tal, né, não seja tão... as pessoas tenham mais conhecimento, né, tenham mais informação. Mas lugares do Brasil onde falta informação, né, onde às vezes não chega, né, certas informações, certas coisas, o cara demora, deixa rolar, toma um remedinho que acha que vai dar certo, toma o chá que a tia falou, né, isso tem muito ainda, né. Tem essa questão de acesso à saúde, que realmente é uma realidade no nosso país, mas tem uma outra questão também, é que às vezes a pessoa mesmo com acesso, mesmo que demore ou que seja, não vai. Tem a cabeça dura. Não vai, não entende, não aceita, enfim, tem o conceito dela. Essa questão da quantidade, a Sociedade Brasileira de Urologia já há muitos anos atrás fez uma pesquisa nacional e viu alguns estados que eram campeões de câncer de pênis. Realmente são estados que você tem um índice de desenvolvimento humano, IDH menor, você tem mais pobreza, eles equivalem, né? Infelizmente, o câncer de pênis, ele é uma doença relacionada à desinformação e à má higiene. E aí você, quando estratifica nas classes, você vai ver que quem tem mais isso
infelizmente tem mais câncer de pênis. É uma doença cruel. Duas coisas que eu não posso esquecer. Primeira coisa é você passar o teu endereço, né, do consultório, porque, assim, a última... E passar, o telefone a gente coloca no rodapé, não tem problema. Mas passa o endereço, né, e dá uma mensagem pro pessoal de casa, né. Agora a gente tá indo nesse começo de ano e as pessoas têm que se cuidar, né. Não só nessa parte, né, de cuidados com higiene e tal, mas com o próprio corpo, né. Comer bem, dormir bem, né. Eu falo isso, mas... Na prática, né, a gente faz mais ou menos, né, mas eu acho que é importante, né, porque a vida é a coisa mais bonita que a gente tem, né, a saúde, a vida, né, se não tem saúde não existe nada, né. Muito bem, eu estou na Conselheiro 640, é uma casa, é um consultório que é um térreo casa, estou à disposição lá, ele vai colocar o telefone aí no final. É do lado da Casa de Saúde, para ficar mais fácil. Já estou há muitos anos lá, estou à disposição quem precisar, né. E eu acho que é isso, não deixar a coisa para a última hora, né? Às vezes a gente vê muito paciente que posterga. É claro que a vida é corrida, o trabalho, mas se você não está bem, você também não tem como trabalhar. Sim. Então, às vezes você não faz por causa do trabalho, mas você também não trabalha porque está mal. Então, conclusão é pior ainda. Tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar. A gente tem que mudar isso, os homens estão morrendo tudo cedo, Deus que me perdoe. Gente, obrigado, viu, doutor? Fica com Deus. Muito obrigado pela entrevista, obrigado aí por tudo. Agradeço. Bom, boa cirurgia daqui a pouco, viu? Obrigado. Gente, obrigado pela audiência de sempre. Fico com a extensa programação da Santa Cecília TV. Muito obrigado. O Instituto Pedro Filete de Bem-Estar Animal vem com um novo conceito de saúde e bem-estar para nossos pacientes, que possui a mais completa assistência médica veterinária, tecnologia de ponta em exames e tratamento, atendimento domiciliar 24 horas. É isso mesmo, assistência médica para seu amigão 24 horas. Para animais domésticos ou silvestres, você pode contar com a nossa equipe, que tem paixão em exercer a medicina. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela, ou ligue mesmo e solicite o atendimento 24 horas no conforto de sua casa. É melhor ligar para o Dr. Filete.